Bom dia. Agora são 5 horas da manhã e eu tô saindo de casa pra ir pra uma gravação, fazer uma figuração. Vamos comigo? Eu vou contar tudo como vai funcionar no meio do caminho. Eu já tenho meu café pronto aqui. Eu tenho uma mala enorme de roupas aqui, a minha bolsa. O meu GPS já está centrado para onde a gente tem que ir. E tô saindo de casa agora. Como vocês podem ver, 5 horas da manhã e já tá clareando o dia aqui na Irlanda durante o verão. Então, gente, eu cheguei aqui às 6 horas da manhã. Agora são... Deixa eu ver aqui que horas são agora. 7h50. E eu já me troquei, daí fiquei esperando pela maquiagem. Daí fiz maquiagem, daí agora fiz o cabelo. E agora é 7h50 e eu tô indo tomar café da manhã. Eu não vou poder gravar enquanto eu estiver lá, então depois eu trago mais novidades e updates pra vocês e conto como tem sido, como foi, tá bom? Oi, gente. Hoje é o dia 2, né? Eu fui e voltei ontem. Eu tava tão cansada, eu não consegui gravar tudo, então eu vou mais ou menos dar o meu relato de como foi o dia de gravação ontem. Eu cheguei lá, vocês viram, eu tava bem cedo. Eu acordei às 4h30 da manhã e saí de casa às 5, porque eu tinha tudo organizado, já tinha deixado roupa separada, né, algumas ideias de figurino caso eles pedissem mais alguma coisa. Também saí de casa às 5, só que daí o sol já tava clareando, vocês viram ali. E é um lugar que teoricamente não é tão longe de casa. Sempre o Google diz que é um pouco mais rápido, mas eu tive que ir viajando, dirigindo naquelas estradinhas pequenininhas da Irlanda que, se alguém já viajou de carro por aqui ou viu até algum filme, qualquer filme que tem da Irlanda mostra esses lugarzinhos pequenininhos que são tipo umas ruas que não são... Tipo, tem duas opções sempre, né? Tem uma rua que é a highway, que é tipo como se fosse uma rua, uma via mais rápida, e depois tem essas estradinhas de interior. E geralmente para tu ir para um lugar, tu pode pegar um pouco mais longa a estrada, mas em highway tu acaba chegando lá mais rápido. Eu fui por essas estradinhas pequenininhas, e que é uma cidade um pouco mais interior, então por mais que fosse acho que uns 40 quilômetros aqui de casa, demorou um tempo para chegar, porque às vezes, tá ali dizendo que tu pode ir a 80 quilômetros naquelas ruazinhas, daí tu não tem nem coragem, porque às vezes tu não sabe se tá chegando um outro carro ou não, sabe? Então é um pouco difícil, assim. Tu tem que ser um motorista bem experiente e tem que estar super, assim, com 10 vezes a atenção que a gente tem numa rua normal. Eu sabia que ia demorar cerca de 1 hora pra chegar lá, porque eu sempre prefiro um pouco mais devagar, com um pouco mais de cuidado desse tipo de rua do que pegar e acontecer um acidente ou ter uma surpresa no meio da estrada. Até porque, às vezes, é tão interior que dá pra ter, tipo, sei lá, bicho no meio da rua e tal. Era tão cedo que tinham vários pássaros no meio da rua. No meio da rua. Sim, chilling, assim, tipo, tô de boa aqui no meio da rua, não passa carro mesmo. Até que o meu carro, né, tinha que passar. Então, às vezes, tinha que ir até um pouco mais devagar, que nem os pássaros não estavam bem acordados no meio da rua. Mas, como aqui agora é verão, tá amanhecendo, tipo, muito mais cedo. E escurecendo super mais tarde. Então, eu tava meio apreensiva porque eu achava que eu precisaria estar dirigindo durante a noite, mas na hora que eu saí de casa já tava meio que clareando o dia, então eu consegui chegar bem à estrada. Chegando lá, alguém já me perguntou como é que tava o negócio do figurino e tal, aí já troquei o figurino, já fiquei esperando por maquiagem e cabelo, demorou um tempo pra fazer. Algumas pessoas já tinham ido meio que pra uma fila de café da manhã e tal, e daí na hora que eu tava pronta eu disse, só vou colocar umas coisas no carro, né, não ia mais usar, então eu pensei, é melhor deixar no carro e deixar só minha bolsa com o que eu preciso perto de mim, porque às vezes vai pra outro lugar e tal, porque tem tipo, meio que o headquarters de onde é a gravação, que eles deixam tudo, né, enfim, é uma instalação toda, e daí depois às vezes gravo em outro lugar. Então eu já quis deixar tudo dentro do carro só porque eu ia precisar, né. Voltei lá pra ir pra gravação. E tipo,
eu não tinha tomado café, sabe? Eu vi, às vezes, a galera chamando, tá, quem acabou vai pra fila do café, não sei o quê. Na hora que eu voltei, eu só, eu já deixei minhas coisas no carro, então agora eu posso, sei lá, né? Dela, então tá, tu tem que esperar um ônibus. Aí eu fiquei tipo, cara, ela não vai me dar café da manhã. E realmente ela não deu, sabe? Tipo, isso acontece muito seguido na gravação. A gente tava até discutindo no grupo de amigos que eu tenho, que são de gente que também trabalha com isso e tal, e eles estavam reclamando da mesma coisa, assim, tipo, seguido deixa a gente sem café. E eu sabia que já ia começar a gravação e tal, eu decidi nem falar nada. Pensei, depois eu vejo, assim, um jeito de comer alguma coisa um pouco mais cedo e tal, e faço questão de tentar ser a primeira pessoa da fila do almoço. Quando eu cheguei lá, eles meio que levaram a gente de ônibus até um centrinho, que era o centrinho da vilazinha onde a gente tava trabalhando. E a gente deixou num restaurante fechado, né? Eles alugaram o restaurante, fecharam o restaurante pra gente ficar lá. Deixamos bolsa, né? Enfim, pertences ali. E aí depois a gente foi gravar num pub. Que era pra ser meio que um nightclub, assim, né? E tal. Então deixei celular, bolsa e tudo. Então, geralmente nessas gravações o que acontece? Eles não gostam nem que tu fique com o teu celular na mão. Não é pra ficar com o celular. Tem que fazer silêncio total. E nem todo mundo entende isso. Agora que eu vou contar como foi um pouco do meu dia, vocês vão entender. E foi bem comprido, assim. A gente deve ter acabado ali pelas 2 horas da tarde. Repetindo sempre a mesma cena, sempre a mesma cena, sempre a mesma cena. Lá pelas tantas, ela perguntou, gente, se alguém tá com fome, me avisa, não sei o quê. Daí eu falei, né? Tipo, a coordenadora dos extras, assim, dos figurantes. Aí eu falei, olha, eu não tomei meu café da manhã, sabe? Tipo, ninguém me deu café da manhã. E eu tô, tipo, mal de fome. Dela, tá, então vem cá, vem comigo. Parou tudo, né? Me tirou de lá dentro da gravação. Pega uma maçã, come uma maçã e depois a gente vê o teu almoço e tal, não sei o quê. Daí eu peguei, parei, comi uma maçã assim, nem deu tempo de comer toda. E daí eu já voltei pra gravação. Pelo menos isso eles me atenderam. Daí eu voltei pra gravação e basicamente é uma cena onde tem meio que. É tipo um nightclub, assim. Então, tipo, tinha gente que tinha uma cantora principal, tava cantando country. Várias pessoas estavam dançando e tal. Então o pessoal chamou quem dança, vai, né, vem aqui fazer extra como se estivesse dançando. E eu era uma dessas pessoas. Aí depois tinha a parte do bar, assim, e tal. Daí tinha os 2 atores principais que chegaram pra fazer a cena no meio de todo mundo. Como se eles estivessem numa boate dançando. Dançando no meio de pessoas aleatórias, que no caso era a gente, sabe? Ali pelas 2 horas da tarde, parou. Eles acabaram de gravar tudo o que precisava. E daí eles mandaram a gente pro restaurante. No que a gente chegou no restaurante, eles disseram, tem que voltar, porque foi engano, que agora precisa de mais uma cena de novo. A gente voltou de novo lá. Aí depois voltou de novo pra dentro. Daí eles disseram, faz a fila, não sei o que, vai todo mundo pra almoçar. Daí a gente fez a fila, tem um caminhão que é no lado do caminhão do almoço, assim. E daí é tudo umas marmitinhas, assim. Daí então tem a marmitinha principal, que tu pode escolher que tipo de comida tu vai querer. Geralmente tem uma opção vegetariana, uma opção mais carnívora e geralmente tem uma terceira opção, que geralmente é macarrão com mais alguma coisa. Dessa vez tinha carne moída, né, tipo um guisadinho de carne moída com purê de batata e legumes. Aí tinha uma opção que era vegetariana, que era mais vegetais, assim, e tal. Tinha uma terceira opção que era de macarrão com rolinho primavera de pato. Eu pedi o guisadinho com purê de batata, porque achei que... E legumes, que eu achei que fosse a coisa mais mais substanciosa, assim, que fosse me segurar por mais tempo. E daí eu já peguei, já puxei a sobremesa no lado, que tinha umas coisas com sobremesa, assim, ninguém ofereceu, mas eu já peguei, assim, que já tô acostumada, entendeu? Você tem que chegar, tem que ser viva quando tiver um dia de gravação, assim. Eu já peguei tudo que eu queria, já peguei sal, pimenta, não sei o que, peguei tudo quanto é tipo de, né, garfo, colher, faca e colher. Voltei pro restaurante pra comer, né? Daí comi. Aí depois eu falei, sabe de uma coisa? Eu não peguei café da manhã. Geralmente eles dão deixando ali almoço pra quem quiser repetir. Eu falei, vou lá ver se tem mais, porque eu não quero saber. Aí não tinha almoço principal, mas eu consegui pegar mais uma sobremesa. Gente, é assim, é porque quando tu vai lá, tu não recebe super bem, tu recebe uma quantia pelo dia
gravação e eles são responsáveis por te dar comida. Daí eu falei, cara, eu não peguei nem café da manhã, porque tinha o sanduichinho de café da manhã que eu vi a galera comendo e não me deixaram comer. Então, assim, poxa, só porque eu pedi pra levar o negócio no carro, e o pessoal me fazer pular o café da manhã é meio foda, né? Eu já tava morrendo de fome, mas quando eu tinha ido pro restaurante, tinha comido um salaminho que eu sempre deixo na bolsa. Então, assim, primeira dica pra quando você vai fazer algum tipo de extra aqui na Irlanda é sempre tenha seu próprio lanchinho e uma garrafinha com água, coisa do tipo dentro da bolsa. Então eu sou salameira. Eu adoro salame, né? Então, tipo, aqui vende uns salaminhos que são assim, bem fininhos, compridinhos assim. Ou às vezes uns salaminhos pequenininhos assim, que são vários, ou uns compridinhos assim. Eu já peguei 2 daqueles compridinhos que eu alimento um monte, assim. E tinha levado mais uma bolachinha que eu acabei não precisando usar. Nem o segundo salaminho eu não comi, não precisou. Mas eu também levei uma garrafinha com água. Então essa é a primeira coisa. Sempre tenha seu lanchinho junto contigo, mesmo que eles prometam comida, eles deixam bem espaçado a hora das refeições para não precisar dar 3 refeições. Então tu sempre vai ter 2. Então, tipo, tinha café da manhã bem cedo. E tu tem que ser bem esperto pra esse café da manhã sempre, senão daqui a pouco tu pula, que nem eu. Pulei. Pulei porque eu não fui esperto o suficiente pra fazer as coisas o mais rápido possível. Tá, teve essa cena. Eu almocei de boas, aí depois tinha que voltar pra lá fazer uma segunda cena. De manhã, antes, quando eu tava me vestindo, eu encontrei até uma colega minha que estudou atuação aqui comigo na Irlanda. E fazia um tempão que a gente não se falava. Então, toda vez que tinha um intervalo, coisa, a gente aproveitava pra trocar uma ideia juntos e tal. E a gente não se via desde antes da pandemia, desde 1900 é ótimo, desde 2019. Então, muita coisa tinha acontecido na vida das duas, sabe? E daí, a gente meio que ficou conversando um monte pra tentar se atualizar, né? O que tava acontecendo. Daí, assim, ó, na hora que acabou o almoço, que teve essa segunda cena, foi assim, antes de ir pra essa segunda cena, as outras pessoas estão fazendo uma outra cena. Então, a gente voltou lá pro pub na parte que não tava sendo gravado e ficou esperando o outro pessoal gravar o resto da cena. Então, assim, tinha que ter silêncio total. Quando eu tava gravando antes, de manhã, a parte da dança, que a gente tava dançando e tal, eu acabei, né, indo pra um grupo, assim, que tinha 3 ucranianos. Eram duas senhoras e um senhor. Duas mulheres, né, e um cara um pouco mais velho, esse cara era. E ficamos conversando um monte e tal. Só que, assim, deu pra ver que eles não tinham trabalhado muito com isso, sabe? Porque eles ficaram conversando o tempo todo. Então, assim, depois no final das contas ficou um pouco constrangedor pra mim, porque eu tava com um grupo que sempre era o grupo que tava atrapalhando a gravação inteira. Então eu me irritei um pouco sair de perto deles por causa disso, assim, não? Eles eram super legais e tal. Eles não paravam de falar. E quando a gente grava assim, cara, não importa, mesmo que tu esteja cochichando, o teu cochicho vai sair em câmera. Então tem que ser muito, muito consciente do que tá acontecendo em set. Às vezes a gente tem que entender um pouco mais do que simplesmente o básico e às vezes o pessoal que não trabalha há muito tempo com isso tal, não se liga. Ou alguns extras, né? Alguns figurantes não se ligam, eles ficam falando. Cara, tipo, não pode, tem que fazer silêncio total. E o pessoal tava puto, assim, tipo, foi meio estranho, mas eu não sei quantas vezes eles tiveram que gravar por causa disso ou não, mas às vezes tem que gravar uma cena inteira a mais que é super cara porque uma pessoa não para de tagarelar. E esse tagarelar inclui cochichos e coisas do tipo, então foi meio estranho, assim, porque a gente meio que teve que parar e sabe, começar a gravar de novo, ou enfim, porque o pessoal não fica quieto. E tem os extras coordinators, que são os coordenadores dos figurantes que ficam lá. E esse pessoal sempre tá com um radinho, daí, por exemplo, mesmo que eles não estejam no lugar que a cena tá sendo gravada, eles avisam, gente, agora a galera gritou ação, ou gente, agora a galera tá ensaiando a próxima cena. E isso daí é justamente pra tu saber o quanto de silêncio tu tem que eu não fazer. Geralmente é 100% de silêncio, mas às vezes tem um intervalinho ali que tu pode falar uma coisa ou outra importante que tu precise falar naquele meio tempo.
enquanto tu tá esperando pra fazer uma cena, sabe? Enquanto tu tá esperando entre uma cena e outra ser gravado, que necessite que você seja chamado, sabe? Pra esse trabalho de figuração. Então, eu pensei aqui agora que eu vou falar pra vocês algumas regrinhas, se você algum dia quiser trabalhar como figurante. Pra você saber o que você precisa saber ou não, sabe? Porque assim, eu trabalho com isso aqui desde que eu comecei a morar aqui. Eu comecei a morar aqui faz mais de 11 anos, então eu tenho um pouco de experiência com isso, então eu posso falar, né? Eu acho que eu posso dar uma dica ou outra de gravação. A primeira coisa é que tu chega num lugar e não é pra te ficar vagando entre o set de filmagem enquanto tá acontecendo uma gravação. Tu vai chegar no lugar onde vai acontecer a gravação e tu vai perguntar especificamente: eu sou figurante, eu acabei de chegar agora, aonde eu vou? E a pessoa vai te explicar, ó, segue lá pra tal lugar. Quando tu chegar lá, tu vai dizer: meu nome é fulano e eu sou figurante, eu vim aqui pra, por exemplo, pra trocar de roupa primeiro, né? Eu vim pro guarda-roupa, o que eu faço? A pessoa vai olhar pro teu nome, provavelmente às vezes tu já vai ter ido só pra ter feito a troca de roupa antes do dia da gravação, e daí isso daí é uma outra coisa que eu vou falar agora. Mas se tu já experimentou a roupa antes ou não, assim, eles vão saber. Por exemplo, que nem eu tinha experimentado uma roupa, daí a menina falou: ah, ninguém me avisou qual roupa tu experimentou, tu pode me explicar? Aí eu falei: ah, eu vim aqui e experimentei um vestido preto, ele é inteiro preto, ele tem um padrão pequenininho de florzinha pequenininha, ele tem um decote V, tem uma manga comprida e cheio de babadinho. Bom, pronto, ela conseguiu achar o meu vestido, ela me entregou o vestido, eu fui lá me trocar. Aí troquei, e daí vai ter umas cadeirinhas pra te sentar depois de tu se trocar, né? Daí tu vai perguntar, alguém vai perguntar, quem já passou pelo cabelo e pela maquiagem? Tu vai levantando a mão até tu ser chamada pra fazer as duas coisas. Esse foi o meu caso, né? Então primeiro eu fiz a maquiagem, daí depois eu fiz o cabelo. E nesse meio tempo tu pode conversar, é um tempo mais descontraído e tal, só que, por exemplo, era super cedo de manhã. E as pessoas estavam meio que tentando acordar, sabe? Ninguém tava super empolgado pra ficar conversando um monte, mas eu vi essa minha amiga, né? Como eu tinha encontrado ela, a gente ficou super empolgado que a gente se viu. E a gente, tá, depois a gente conversa, não sei mais o quê. Tá, daí quando é assim, daí pronto, quando tu tá pronto, de cabelo, maquiagem e roupa pronta, daí a galera vai perguntar: quem já tá pronto faz tal coisa, então tu já sabe, já tem instrução pra próxima coisa que tu vai fazer. Eu tive que pular o café da manhã porque todo mundo diz: quem já fez não sei o que vai fazendo a fila pro café da manhã. E como eu fui uma das últimas pessoas, eu nem tive tempo pra fazer a fila do café da manhã. Então, o café da manhã nesse caso, e na maioria dos casos, tu recebe um sanduíche, aí tem um café ali perto, uma maquininha de café que dava pra fazer café, eu fiz pra mim. Mas eu também trouxe café de casa, então, tipo, eu já tava há muito tempo tomando café que eu tinha trazido de casa, porque eu falei... Até porque eu ia dirigindo, sabe? Aí eu falei: cara, eu vou fazer um café pra pelo menos eu tomar um gole dentro do carro antes de eu sair. E no meio do caminho quase não consigo fazer isso. Ou quando chegar lá, porque até eu descobrir onde tem a tal da maquininha de café vai demorar. Então já esteja preparado com relação a isso, tá? Primeira coisa. O outro motivo pelo qual tu não pode ficar andando pelo set de filmagem é que nem sempre é óbvio o que tá acontecendo e onde tá acontecendo. Então, às vezes, de repente... tu vai meio desavisado, daí ou tu pode tropeçar num cabo de luz, ou tu pode tomar um choque em algum lugar que tu não tá sabendo, ou tu pode ir pra um lugar onde, sei lá, tá acontecendo uma cena, tu nem percebeu, passou na frente da câmera, imagina. Às vezes tem cenas que são só, tipo, só acontece com pouca gente, ou sei lá, às vezes tá gravando uma coisa e tu nem se deu conta. A outra coisa é que, tipo, nesse tipo de produção, né, tem atores famosos e coisa assim, ou às vezes, talvez tu não reconheça, ou talvez tu reconheça o ator. E uma das coisas desse contrato é não sair divulgando, aquele no disclosure, né, sabe? Que quer dizer que, tipo, tudo que acontecer ali, tu não vai falar. Então, por exemplo, eu não vou falar qual foi a produção que eu fiz, nem com qual empresa, entendeu? Eu não vou sair falando ali qual produção foi, qual ator tava aparecendo, nem nada. Eu tô falando uma coisa mais geral, como é que funciona. Imagina que o marketing desse filme tá sendo guardado a 7 chaves, daí vai lá um figurante e conta tudo. Não dá, né? Tipo, então... tu tem que ficar com a tua boca calada, porque
Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, uma outra coisa que tá nesse contrato é tu não vai ficar interagindo com ator nenhum. Então, basicamente, quer dizer que sim, tu vai ver aquele ator à distância, tu vai passar o dia inteiro no lado dele, tu não vai falar um pio pra ele, nem um ai, nem um oi, nem pedir autógrafo, nem fazer amizade, nem fazer bosta nenhuma. Se ele tiver perto de ti, às vezes, dependendo se o autor é muito gente fina, ele vem e cumprimenta todo mundo, não sei mais o que. Se o tal do autor tomar essa iniciativa, é uma história completamente diferente, sabe? Mas geralmente isso não acontece, sabe? Eu já tive uma vez num set que foi há muito tempo atrás, então acho que não tem problema de falar, mas era de um filme chamado Rialto, que é tipo, é um dos bairros aqui de Dublin, né? É o nome desse bairro. E tipo, o ator, eu nem lembro qual que era o ator, cara. Ele me deu, porque eu não conheço muito, não era muito conhecido, mas assim, ele deu pra todo mundo uma garrafinha de água, tipo daqueles squeeze bem de antigamente, que a gente colocava na bicicleta, há 15, 20 anos atrás, sabe, com aquela tampa que é um pouco mais, tipo, mais larga, assim, e um negocinho de levantar em cima. Ele mesmo fez, e ele mesmo fez especialmente para os figurantes e deu de presente para todo mundo, até toda a equipe que estava trabalhando com ele. Um amor, tipo, imagina só o trabalho, a dedicação que ele teve que ter disso, assim. Então eu guardo até hoje com muito carinho, assim, porque foi um negócio que ele não precisava ter se preocupado e ele foi e fez, sabe? Também tem essas coisas que a gente nunca esquece, né? Mas. E também, quando isso aconteceu, eu só dei oi, ai, obrigado, não sei o quê. E é isso. Então eu nunca interagi muito com algum ator. Geralmente a gente não faz isso, né? Tipo, geralmente. Tipo, eu sei os atores que eu vi ali e vai ficar por isso, sabe? Tipo. Até porque a galera que tá filmando. Imagina só se todo mundo fosse lá tietar o tal do ator que vai ficar no nosso lado, né? Não dá. Então, isso aí, primeira coisa. Saiba onde tu tá indo num set de filmagem. Siga as instruções que as pessoas estão te dando. Por exemplo, agora tu fica aqui, agora tu troca de roupa, depois de trocar de roupa tu vai para tal lugar. Até porque nesse dia, ontem, né, isso foi uma falha minha, porque ao invés de eu sair correndo atrás da comida que eu deveria pegar, porque depois você vai saber que horas que a gente ia comer, e assim, isso era 6 horas da manhã, tá? Café da manhã. Eu não peguei. E sabe que horas que eu parei para conseguir pegar um negócio para comer? Devia ser umas, tipo, 2h15, 2 e coisa. Por quê? Porque eu tinha um lanchinho dentro da minha bolsa. Porque até dizerem de verdade que ia ter almoço, até a gente decidir, até eles realmente confirmarem que não ia mais precisar de ninguém, demorou ali uns 10, 15 minutos. Então, até lá eu já tinha comido meu salaminho, e é isso. Daí a terceira coisa, preste atenção aonde estão indo o resto dos extras, porque geralmente eles já receberam instruções e eles vão poder te falar caso tu tenha perdido alguma coisa. Só que a quarta coisa é, sempre tem um extra coordinator. Geralmente ele vai chegar de manhã e vai falar: oi gente, tudo bem, meu nome é tal, eu que vou ficar coordenando vocês hoje, qualquer dúvida vem e fala comigo e com ninguém mais. Então sempre saiba, acho que a dica 5 é sempre saiba quem é essa pessoa. Porque qualquer dúvida que tu tenha, qualquer problema que tu tenha, tu tem que voltar sempre pra essa pessoa pra falar. Que nem eu fiz, tipo, eu tava morrendo de fome. Ela falou, não sei o que, se tem alguém com fome. Eu falei, eu tô com fome, pelo amor de Deus. A sexta coisa é, sempre fique em silêncio total. Quando o pessoal pedir silêncio, cochichar não é ok. Então, não adianta de nada, vai estar fazendo barulho igual. Então, cale a boca na hora certa, tá? Sexta ou sétima coisa é que não fica tentando interagir com a crew principal, que são diretores, né? Assistente de direção, atores, não sei mais o que. Sétima coisa, acho que é sempre né, siga todas as instruções certinho. E isso vai fazer com que tu se sinta, né, que as pessoas te vejam como mais profissional, sabe? E elas vão lembrar do teu nome e vão te chamar mais vezes por causa disso, que elas vão saber que, tipo, tu sabe que não é pra
ficar fazendo qualquer tipo de besteira meio amadora por aí. E a oitava coisa que eu vou dizer é não confirme sua presença numa gravação e depois não vai, porque aqui é a pior coisa que pode acontecer. Mesmo que às vezes até tu sofreu um acidente, tenta ir igual, porque isso já aconteceu comigo, assim, de eu ir todas as vezes bem certinho. Daí, uma vez, eu fiquei muito gripada entre eu ter sido chamado e perguntado se podia. Gente, o carrinho do picolé chegou. Se alguém quiser picolé, fica à vontade. Enfim, espero que agora eu consiga gravar o resto. Mas, assim, às vezes ele sempre pergunta, tu poderia ir tal dia, poderia ir tal dia, poderia ir tal dia. Toda vez que tu tá disponível, tu diz sim, sim, sim. Isso não quer dizer que tu vai estar confirmado para aquele dia. Na hora de tu ser confirmado para aquele dia, alguém ainda vai te mandar uma mensagem a mais. Tá bom, tu tá confirmado para esse dia, tu pode ou não. Daí tu diz sim de novo. Só que daí nessa hora que tu diz sim de novo, é melhor tu não dizer não. Ou não dizer sim de novo e depois no dia não poder ir. Porque isso já aconteceu comigo uma vez, eu tava super, super gripada. Quando eu fui confirmado, que eu disse, não, eu posso, tal dia eu posso, eu tava bem ainda, não tava mal, assim. Só que daí no dia da gravação eu tava muito, muito mal. Daí eles gravam isso e te marcam, cara. Daí depois fica um tempão sem te chamar, mesmo que eles te mandem o availability check, que é tipo, pra saber se tu tá disponível tal dia, mesmo assim, eles não te chamam, assim, de novo, durante um bom tempo. Então, isso daí é uma coisa que tem que estar sempre prestando bastante atenção, sabe? A outra dica que eu posso dar é o seguinte: 2, 3 dias antes, se for algum lugar super diferente que tu nunca foi antes, já pesquisa como é que tu vai fazer para chegar lá, sabe? Já tem em mente. Quando foi 2, 3 dias antes, saiba o horário que tu vai ter que sair de casa, sempre sai um pouco mais cedo de casa, não chega atrasado, sabe? Geralmente, também assim, tenha um grupo de amigos que tu vai conhecendo sabe, faz um grupo de WhatsApp, adiciona todo mundo lá e, por exemplo, se tu sabe de alguém que tá indo pra uma produção que é meio do nada, assim, mas que tu sabe que alguém mora perto da tua casa e poderia te dar uma carona, daí tu já sabe, fulano vai, tá, daí então tu já combina carona com ele pra ir ou pra voltar ou coisa do tipo. Porque tem aquele dia de trabalho que às vezes pode ser muito desgastante, acaba ficando mais leve. Porque que nem, por exemplo, aquele ontem, né, foi assim, ó. Eu tinha que estar lá às 6 horas da manhã, então imagina, eu acordei 4:30 da manhã. Aí saí de casa às 5. E sabe que horas que acabou tudo para algumas pessoas? 4:30 da tarde, sabe? E outras pessoas ainda foram chamadas se elas queriam ficar mais tempo, porque vale mais a pena, sabe? Tu já tá lá, tu vai ganhar mais dinheiro para isso. Então, eu levantei a mão, me voluntariei para ficar mais tempo, mas eles que não me chamaram, porque senão eu ficaria, sabe? Porque, tipo, tu fica mais, tu ganhar mais de uma vez só, não precisa sair de casa mais uma vez, não precisa gastar transporte mais uma vez, não precisa, sabe, tipo, ter que se arrumar para sair de casa uma vez a mais, etc, entendeu? E daí tu ficar um pouco a mais lá, tu vai ganhando a mais. Só que esse pouco a mais não é garantia, sabe, de que horas tu vai sair. Que nem eu acabei 4 e pouco da tarde. Pode ser que eles fossem acabar às 6 da tarde, mas pode ser que fosse até 9, 10 horas da noite, porque agora aqui é verão. E aqui no verão, que nem eu falei, tava saindo de casa às 5 horas da manhã, já tava meio que claro. E aí aqui o sol vai baixar às 10 horas da noite. Geralmente, se eles têm que fazer alguma coisa que dependa do sol ou não, eles vão ficar até 10 da noite, porque ainda tem claridade. No caso, onde a gente estava gravando, não precisava do sol. A gente estava num lugar fechado, né? Então era muita luz de estúdio e é isso. Então, assim, pode ser que tu seja chamado para ficar mais, porque daí às vezes eles sempre vão voluntários, né? Quem pode ficar mais tempo. Tu não tem garantia, sabe? Pode ser que tu acabe às 10 horas da noite. E daí tu tá lá desde as 6 da manhã. Então, assim, pensa um pouco, sabe? É mais de 12 horas de trabalho.
É por isso que eu não consegui fazer a gravação ontem, porque eu vou contar pra vocês. Eu vou retomar de onde eu tava contando. Depois do almoço, a gente ficou sentado pra esperar uma próxima cena, daí eu fiz essa próxima cena. Como se fosse um pub, assim, com 2 ambientes, que era o lugar, a pista de dança e o bar. Daí eu tinha gravado na pista de dança antes e daí eu fui gravar no bar depois. Depois que essa cena acabou, algumas pessoas foram pra cá, né, foram mandadas pra casa, outras não. Daí então a gente foi pro Headquarters, eu peguei meu carro, dei carona pra essa minha amiga, eu tive que fazer um desvio muito pequeno pra dar uma carona pra ela até o ponto de ônibus, que por mim, né, eu gostei de ficar conversando mais tempo com ela, tal, foi ótimo, assim. E ajudei também ela a pegar, né, ficar num ponto de ônibus que o ônibus fosse um pouco mais direto pra casa dela. Eu sei que quando eu deixei ela e tal, eu fiz um pouco do caminho ainda e parei o carro pra ligar pra Austro pra avisar a Lindy, eu tô indo pra casa e tal. Já era 4:30 da tarde. Só que o carro tava muito com a gasolina quase acabando. Eu tava desesperada, sabe? Eu tava, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir chegar em casa. E ele sempre me ajuda a abastecer e tal. Só que aqui não tem frentista, eu tenho que fazer isso mesmo, tu mesmo. E eu, acredite ou não, eu nunca tinha abastecido o meu carro. Na minha vida, eu mesma. Sempre é ele que faz isso. Daí, no dia, né, ontem, eu disse pra ele, lindo, eu vou te buscar em casa e a gente vai, e aí daí a gente vai abastecer o carro, primeira coisa. E daí depois a gente fala, talvez precise passar no mercado, e já aproveitando pra passar no mercado. Daí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, de verdade, acho que era umas 7 da noite. E eu tava muito, muito cansada. Tipo, eu não sei como é que eu consegui dirigir de volta pra casa, sabe? Eu tava com muito cansaço. E até no mercado eu não tava conseguindo decidir nada, assim, eu tava, cara, pelo amor de Deus, decide tudo pra mim, porque eu tô mal, eu tô meio que bêbada de sono, de cansaço, eu não tô conseguindo pensar em mais nada, eu só quero chegar em casa e tomar um banho. Aí eu pensei, bom, amanhã eu gravo pra contar tudo como foi o dia de gravação. Foi um fitting que eu fiz num outro dia, que foi o seguinte, foi de manhã, foi no mesmo lugar, foi cerca de uma semana antes, pra vocês terem uma ideia de como funciona. Foi cerca de uma semana antes e foi bem cedo de manhã. Então o Astro foi comigo pra eu meio que ficar de boa, pra eu me ambientalizar com como eu ia conseguir chegar lá de carro e tal, com ele todo do meu lado. E como o fitting não demora muito, assim, às vezes demora, sei lá, aquele dia eu passei umas 2 horas, às vezes demora um pouco mais, mas é só porque tu tem que ficar esperando entre uma pessoa e outra, às vezes tem mais de uma pessoa coordenando o fitting, então não é que cada pessoa que vai chegar lá vai ser dada uma instrução por vez, mas às vezes tem umas 2, 3 pessoas fazendo. E acaba sendo um pouco mais rápido, então eu cheguei lá, daí eu esperei uns 15, 20 minutos, daí uma pessoa já me chamou, daí o que aconteceu? Eu não levei opções de roupa, mas geralmente a gente tem que levar opções de roupa. E as instruções estavam lá, tipo, roupa brilhante, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, eu tenho uma camiseta brilhante. Tipo, eu vou levar essa aqui que eu tenho. Uma blusa brilhante, né? Eu vou levar essa aqui que eu tenho e depois o povo vai ter que se virar. Só que eles não gostam, sabe? Tipo, é a obrigação deles, é o trabalho deles, eles têm um acervo especialmente pra isso e eles não querem. Porque não querem que tu leve tua roupa. Assim, qualquer coisa eles ficam dizendo que, ai, não colaborou. E daí, quando eu cheguei lá, ainda disse que sei lá, eu não tinha levado roupa o suficiente, não, tipo, eu não tinha levado opções, eu tinha levado a única opção que eu tinha de acordo com a roupa que eles estavam pedindo. Ai, a menina ainda fez uma cara feia pra mim. Mas aí depois eu conversei com ela, ela é bem querida, assim, eu fui super gente boa e tal. E daí eu disse, desculpa, mas exatamente o que vocês pediram, que era brilhante, era isso que eu tinha em casa. Não, quando é assim, traz mais roupas, traz mais opções de roupa que você sairia pra balada, sei lá. Eu dei, tá bom, se quiser eu trago no outro dia mais opções de roupa. Ela, sim, eu quero. Aí eu, tá bom. E daí, aquele dia, eu levei, sabe? Levei mais roupa, mais opções de roupa, porque era uma coisa que ela tinha me pedido, mas no final das contas, no dia da gravação, ela não tava lá fazendo essa coordenação e acabou que a galera só pegou o que já tava separado pra mim. Mas se ela tivesse lá, provavelmente ela ia me pedir pra experimentar outras opções e tal, não sei o quê.
Então, essa daí é mais uma dica, sabe? Sempre leve várias opções de roupa, mais ou menos se encaixando com a descrição que eles te mandaram, que eles vão te mandar a descrição de guarda-roupa sempre antes de gravar ou sempre antes de experimentar o guarda-roupa. Claro que tem casos que isso daí não acontece, sabe? Por exemplo, tem aquele seriado Penny Dreadful, que eu não sei se vocês ouviram falar ou não, é um seriado com a Eva Green, que eu gravei. Eu gravei faz alguns anos atrás, deve ter sido em 2016 ou 17, eu acho. Não, 2016. E era de época. Então, por exemplo, não tinha como eu ter levado um guarda-roupa meu pro guarda-roupa de época, né? Tipo, então eram roupas muito específicas, assim. Por exemplo, eu usei uma roupa mais de camponesa, tinha lenço no cabelo, tinha aquelas saionas compridonas, assim, que tipo, de amarrar aqui, tinha umas blusas mais antigas, assim, e tal, não sei mais o que. E um chale de época. Então isso daí, óbvio, né? Para esse tipo de produção, então é uma roupa muito específica que eles separam lá. Inclusive tem uma dica. Uma dica não, mas assim, por exemplo, que nem eu sou mais gordinha, né? Então o único tipo de guarda-roupa que eu tinha era ou pra pessoa mais velha, ou pra pessoa mais camponesa, enfim. Sempre tu tem um corpo muito bonitinho, tem umas roupas que são muito legais, tipo, que vão ser mais divertidas de tu gravar. Por exemplo, tinha as roupas de prostituta, que era muito bom, isso aqui, tipo, tipo, as prostitutas, as garotas, assim, elas estavam tudo com corset, e não sei mais o que, assim, e daí eram umas roupas mais coloridas, e não sei mais o que e tal. E aí eu fiquei tipo, ai, que saco, só porque eu sou gordinha eu não posso fazer um extra mais, assim, divertido e tal, ou mais jovem, às vezes, por causa disso, sabe? Aí as roupas eram tudo meio sóbria, meio cinza, meio sem graça, mais escuras. Quem era mais magrinha sempre tinha uma, sabe, tipo, era mais divertido, assim, ou era tipo um espetáculo, era uma bailarina, ou era tinha uma prostituta, assim, né, de época e tal, com todas aquelas... E que daí era mais vivo, sabe, porque era mais de espetáculo, assim, era mais lúdico, era mais legal poder tirar uma foto com aquele tipo de roupa, assim, adoro. Quando eu fui fazer o meu fitting, tinha praticamente só homem quando eu cheguei lá, depois que as mulheres começaram a chegar também, mas tinha uns senhores, né, mais senhores, assim, que estavam fazendo fitting, que era mais normal, mas aí um cara mais novo, mas ele era, tipo, muito, muito alto, e daí, bem bonito, assim, corpo bem bonito e tal, e daí, tipo, porque o cara tinha mais esse perfil, por exemplo, ao invés de pegar um figurino de quem só tava indo na boate, uns veinhos, assim, meio dançando, nada a ver, umas músicas meio antigas, nada a ver, ele já foi, tipo, chamado pra ser featured como detetive, por exemplo, entendeu? Tipo, é mais legal, assim, né? Mas enfim, é isso daí, que dá pra falar que a gente faz o que a gente pode, né? No momento que a gente pode. Mas eu acho que é isso, assim, esse foi meu dia, foi meio que numa cidadezinha mais interior da Irlanda, assim, eu prometo que eu conto pra vocês no dia que esse episódio ou esse filme, né, sair, né, um dia que essa produção sair, um dia que essa produção for lançada, eu prometo que eu volto aqui e eu posso contar pra vocês qual foi. Posso tentar me enxergar no meio da cena de repente, mas por enquanto eu não posso falar sobre o que é, né? Não posso falar nem se é filme, nem se é seriado, não posso falar nem com qual ator que é, nem que tipo de produção, nem provavelmente qual empresa, né, nem qual produtora foi, né, tá fazendo, porque, né, NDA. Mas, enfim, no dia qualquer coisa eu posso contar pra vocês. E é por isso também que eu tive que contar tudo meio que em casa, assim, porque... Que nem, eu vou contar, assim, quando eu tava no meio da gravação, esses amigos novos que eu fiz aí, que são ucranianos, eles começaram a tirar foto, assim, tipo, no meio da gravação, e todo mundo já tinha dito, cara, se for tirar foto, pode tirar, mas tem que ser escondido, então, assim, porque eles não gostam, cara, não pode, não.
Porque senão parece que vai estar mostrando uma parte do cenário, ou tipo, figurino, maquiagem, coisa de uma coisa que, enfim, né, não podia aparecer antes. Então, e daí todo mundo já arrependeu, eles, tira a câmera, não pode tirar foto, não pode tirar foto, tipo, é muito ingênuo, cara. É porque eu acho que eles realmente nunca trabalharam com isso. E eles ficaram falando o tempo todo e não fazendo silêncio. Então, assim, desculpa se eu não tenho nenhuma gravação, nem nada do lugar, nem nada, mas é que realmente não pode, entendeu? Não pode de jeito nenhum, porque senão isso dá problema. Então, e daí, por exemplo, as fotos que eu tirei do meu figurino, comigo montado, comigo com figurino e tal, foi meio que discretamente tirado. Isso daí é mais uma dica que eu dou, assim, ó. Se for querer tirar foto, tira escondido. Porque assim, pelo menos tu fica com a lembrança e eles não ficam sabendo e pelo menos aos olhos deles tá tudo ok, sabe? E não sai espalhando essa foto e colocando no teu Instagram logo um dia depois, entendeu? Ou pelo menos se tu for fazer isso, não fica falando qual é a produção, porque senão dá ruim, eu sei. Eles correm atrás. Então, sei lá, fico um pouco esperto com isso. Eu talvez só mostre pra vocês as fotos depois também, só pra também não dar problema pra mim, porque se de repente tiver como identificar alguma coisa pela foto, né, dá ruim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do relato de como foi mais um dia de gravação por aqui, pra mim. Fiquem ligados, qualquer coisa eu volto, eu mostro, e depois que sair tudo, eu aviso e conto com mais detalhes como foi tudo, né? Mas espero que vocês tenham gostado, que alguém que tenha curiosidade sobre como é que é trabalhar com isso tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me mandem aqui perguntas, caso eu não tenha falado alguma coisa que vocês tenham curiosidade de saber, né? Se vocês acharam que faltou eu falar alguma coisa sobre figuração, me avisem. Me avisem se vocês já trabalharam com figuração, se vocês trabalharam no Brasil, se vocês moram em outro lugar, já trabalharam com isso. Pelo menos aqui na Irlanda é mais ou menos assim que funciona a figuração. Me deixa aqui qualquer tipo de pergunta que vocês tenham ou curiosidade sobre isso, que daí depois eu posso fazer um Q&A depois para contar alguma coisa que vocês tenham curiosidade de saber sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se ficou faltando falar alguma coisa. Ó, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Um beijão e até a próxima!